Exatamente. Desde o começo eu tive E controle como sobre que ele. foi que você descobriu? Porque você é muito nova. Você descobriu com 28 ou 27? Com 20... Na verdade, assim, o tumor já tava em mim com 27, né? Pra Mas ser foi com sincera. 28. Mas o diagnóstico veio com 28. O Exatamente. diagnóstico veio com 28, mas você começou a perceber que você tinha com 27. Isso. Como que você teve o primeiro contato? Você pensou, tem alguma coisa errada? Então, eu já tava sentindo um desconforto na mama, só que eu tava no período menstrual. E aí, como Aí você mulher, achou que era né? hormonal. Eu falei, não é nada. E não era um desconforto, assim, de uma dor. É aquela sensação de peso, sabe? Sim. De inchaço, de você tocar e sentir que tá um pouco inchado. Que é normal no E aí, ciclo. o outro também tava. Então, como eu tava no ciclo menstrual, então eu falei, os dois estão nessa sensibilidade, é normal. Até que eu tava deitada, e aí eu fui levantar. Tava deitada no sofá, e eu fui levantar, e eu senti uma pressão, como se alguém realmente estivesse pisando no meu peito. Na hora eu fiz até assim, eu falei, meu Deus, que é isso? E aí, na hora que eu apalpei assim embaixo, eu senti, ele ficava bem aqui. Quando ele cresceu, né? E aí, na mesma hora, eu já fui pro banheiro tirando tudo, tirando a roupa, tirando o sutiã, tirando tudo. E comecei a fazer aquele exame de toque, né? Que é fundamental que as mulheres façam todo mês. É muito necessário. Foi isso que me ajudou a descobrir, né? De fato. E aí, eu toquei em um, toquei o outro. Aí eu falei, não é normal. Aí eu fui, mostrei pra minha mãe, eu falei, mãe, toca aqui, tá sentindo? Ela, mas não deve ser nada, filha, não pensa. Só que não tem como, né? A gente sabe que é alguma coisa que não é do nosso corpo, do nada, ele surgiu, não tem como você anular esse pensamento. E aí eu não dormi aquele dia, passei a madrugada toda chorando. Falei, caramba, o que eu vou fazer da minha vida? Câncer? E agora? Foi a primeira coisa que você pensou. Foi. Daí você foi ao médico. Aí eu fui no médico, fui em vários hospitais, E na né? sua família, perto de você, ninguém tinha nenhum histórico. Nenhum histórico, nada. E aí, tanto que foi a primeira coisa que eu perguntei pra minha mãe, né? Minha mãe falou, não, filha, meu Deus, não tem. Foi aquele baque pra todo mundo, né? Ninguém espera. Ainda mais que eu falei pra vocês, eu tava vivendo o melhor ano de trabalho. Uhum. Então, eu tava assim, Tava no tudo auge da dando minha certo. carreira, tudo dando certo. Eu tava me sentindo segura com o meu trabalho, segura comigo. E aí, bem no finalzinho, ter esse diagnóstico foi tudo muito novo, né? E assim, na hora foi um baque. Porque eu toquei. E a gente que é mulher sabe, né? Que quando tem alguma coisa errada no nosso corpo. Exatamente. E aí, tudo pra mim me falava que era câncer. Tudo vinha na minha cabeça, é câncer, 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 câncer. E minha mãe falava, se você pensa, você alimenta isso, traz pra você. Mas não tem como quando você já tá com um negócio no seu corpo, não tem como você não pensar, né? E aí foi quando eu fui atrás, fiz vários exames e acabei tendo um diagnóstico no final de 2023. Mas não foi fácil, né? Esse diagnóstico. Não foi você fácil. precisou Eu passei lutar, inclusive, em pra ter um 3 diagnóstico. hospitais diferentes, porque se eu não tivesse insistido, hoje talvez eu não estaria nem aqui pra Você contar demorou a minha quantos história. meses pra ter o diagnóstico do primeiro hospital que você foi pro terceiro? Olha, pro terceiro, eu vim ter fui pro terceiro em setembro. Alguns meses, então. Foi alguns meses. O meu primeiro exame, o meu primeiro contato no hospital foi em março. E aí eu fui ter pro terceiro hospital em agosto, né? Agosto, finalzinho de agosto pra setembro. É 5 muito meses. importante a gente frisar aqui, mulheres que estejam sentindo alguma coisa errada, insistam, porque a Aline, ela insistiu, né? O primeiro diagnóstico que ela teve foi de uma infecção, foi de uma inflamação, tudo menos câncer. Menos E no câncer, final é. das E contas todo era mundo câncer. falava Porque a isso. primeira médica ele não quis liberar devido à idade, mamografia. Exatamente. E na verdade não era nem mamografia, ela poderia ter liberado a ultrassom, que já Exatamente. teria dado o primeiro diagnóstico, Que eu né? lembro até hoje que ela falou pra mim, ela olhou, me examinou e ela falou, não é câncer não. Você pode ter batido. Eu falei, não. Se eu tivesse batido meu peito, eu ia perceber, porque não é a mesma coisa. Eu lembraria se Ou eu eu tivesse bater batido o meu dedinho, peito. exatamente. Eu falei, essa região é muito delicada, muito sensível pra mulher. Então, eu ia... Ela, não. Provavelmente, sua cachorra pulou. E aí, pode ter dado um machucadinho dentro, acabou inflamando. Então, ela me passou vários anti-inflamatórios, passou aquele paracetamol, né? Porque Padrão. o hospital é isso, né? Paracetamol. E eu falei, tá bom. Só que mesmo assim, algo ali gritava dentro de mim e falava, não é, Aline, vai atrás, vai atrás. E aí eu continuei, eu fui em outro hospital e foi a mesma coisa. Você é muito nova pra ter câncer. Não, descarta essa possibilidade. Já falava assim, descarta que não é. Não é.
E hoje mudou o protocolo, na verdade. Hoje não existe idade Não para existe câncer de mama. Hoje eles bom, têm né? que pedirem, no mínimo, a mamografia. Daí, da mamografia, eles não precisam pedir a mamografia. Eles têm que pedir Pelo menos a a ultrassom. ultra. Porque daí da ultrassom eles vão com mamografia. Mas tem que Exatamente. ser pedido. Gente, vocês podem fazer um pampeiro, porque o médico tem que pedir. E o que eu falo é, por mais que você fez a ultrassonografia e ali não deu nada, e você tá sentindo que ainda tem alguma coisa, continue. Siga a sua intuição. Exato. Porque se eu não tivesse seguido a minha intuição, não teria resolvido o meu tratamento, entendeu? Não Exatamente. teria dado certo. Então, eu continuei ali firme. foi Até ter o diagnóstico. Até sair o diagnóstico. Mas isso E de porque você insistir é brigou, né? importante. Porque eu briguei. Pra tudo, né? Por exemplo, eu sempre gosto de fazer exame de sangue. Aí eu tinha uns 3 meses que eu tinha feito, eu pedi pro médico, ele falou assim, ai, você é muito nova, não precisa se preocupar com o exame de sangue. Aí eu falei, mas eu quero. Ele, não, mas não precisa. Aí ficou por isso mesmo. Aí eu tive que passar em outro médico pra pedir. Quer E aí dizer, você pediu o eu exame e aí pedi, descobriu que tava com problema. É É o sempre seu assim. corpo, né? Você quer saber como está o seu corpo, porque eu acho que isso é. Né? A gente tem que saber, né? Como que Exatamente. tá, né? O nosso organismo, né? Exatamente. Tudo. Então é um direito nosso. E o hospital já querer negar, isso pra mim já é um absurdo. Lembrando É. também que não é só mulher, tá? Que tem câncer de mama. Homem também também. tem. 10% dos quadros são em homem também, tá? Então, se o homem ele tem um histórico familiar de a bisavó, a tataravó dele teve câncer de mama. É necessário que o homem também faça um exame para saber se ele vai desenvolver ou não. Porque o homem também tem a possibilidade Nossa, que de bom desenvolver você câncer falar de isso, mama. porque eu não fazia a menor ideia. É porque Eu a gente também não. pensa que o homem ele só vai desenvolver o câncer de De próstata, próstata. né? É. Porque é o mais falado. Não, também. Mas 10% também desenvolve o câncer de mama. E daí você descobriu, foi imediato que você começou a fazer tratamento, você fez cirurgia, Foi tudo como muito que foi? rápido. Eu tive o diagnóstico no final de novembro. Em dezembro, eu fiz uma bateria de exames, que a gente faz muitos exames. Desde o exame de sangue, a gente faz tomografia para saber como que tá o crânio e tudo mais. Faz exames de ossos. Então, eu fiz um exame chamado cintilografia óssea. Esse exame é para detectar se eu já tenho metástase ou não. Né? Porque o câncer, quando ele se desenvolve, a probabilidade dele ir para os ossos é muito rápido, né? E é muito grande. Como o meu, ele já estava no estado avançado, o médico já não tinha me dado 100% de cura. Então, a primeira coisa que ele falou, vamos ver como que tá os ossos e o sangue. Primeira coisa. E aí, graças a Deus, não constou nada, nenhuma anormalidade fora da mama. Uhum. E aí, em dezembro, eu tirei o mês só pra isso. Eu continuei trabalhando normalmente. Tanto que, assim, eu tive o meu diagnóstico no final de novembro. Eu só fui contar na internet em dezembro. Porque eu queria saber como que eu ia expor isso, né? Pros meus amigos, né? Pra Gil e tudo mais, pra todo mundo. Mas de uma forma que chegasse em todo mundo. Pra não ficar mandando texto pra todo mundo, sabe? Sei. Contando. Aí eu falei, eu preciso chegar de uma forma que alcance todo mundo. Foi quando eu fiz o meu primeiro vídeo que viralizou. Né? Contando. Que já foi o vídeo você cortando o cabelo. Não. Não foi. Não. Não foi. Foi um vídeo que eu cheguei e eu tava me maquiando. Aí eu falei, quer saber? É agora. Uhum. Por quê? Como eu postei... Eu comecei a me ausentar do Instagram. Quando eu aparecia no hospital. Eu aparecia com uma foto de exame. Aí eu comecei a receber muitas mensagens. Aline, você tá grávida? Você tá grávida? Você tá grávida? Aí uns amigos meus, Aline, direto fazendo exame de sangue, você tá grávida? Eu falei, meu, as pessoas estão achando que eu tô grávida, não tem nada a ver com a situação. Uhum. Eu falei, agora. Aí eu comecei a me maquiar, liguei a câmera e comecei a contar. Falei, hoje... aí eu falei, dia 27 de novembro, eu fui diagnosticada com câncer de mama. E eu me maquiando, parecia que eu tava contando, assim, uma fofoca de amiga. Fazendo um relato Tipo assim, de alguém. Eu tava tranquila, não tava nervosa, tava muito em paz. E me maquiando, e eu falando, gente, tá tudo bem. Descobri o câncer de mama, eu vou ficar bem, eu vou continuar aparecendo aqui. A diferença é que eu vou aparecer careca, mas eu vou continuar maquiada. Nesse vídeo fez um boom no meu Instagram. Foi quando eu viralizei, que aí eu comecei a receber muitas mensagens, a ponto de eu não dar conta das mensagens que eu tava recebendo. Eu recebi tanto do estado de São Paulo, quanto de outros estados do Brasil, quanto fora do Brasil. Então, eu conversei com mulheres da Argentina, eu conversei com mulheres dos Estados Unidos, de Portugal, todas relatando que ou tinha acabado de descobrir o diagnóstico, ou que tinha vencido, ou que estava no processo. Então, na internet, eu recebi um acolhimento surreal. Que até hoje, assim, eu falo que a minha válvula de escape ali foi o Instagram. Porque eu comecei a querer postar
o que eu tava vivendo, né? Uhum. Quando eu descobri, a primeira coisa que eu fui fazer foi pesquisar. E aí tinha bastante relato assim no TikTok. Eu já acompanhava algumas meninas que estavam postando o que estava acontecendo no TikTok. Eu falei, vou levar pro Instagram. Pronto. E aí todo o procedimento, todo o exame que eu ia Você fazer. fazia um tipo de um vlog lá. Você vlog. mostrava tudo Isso. para as pessoas verem mesmo que... Exatamente. Aí você levou todo o processo, então todo o seu tratamento. Todo o meu você tratamento tá colocou registrado no Instagram. Desde Instagram. da descoberta, desde a primeira quimioterapia até a última quimioterapia, a toca do sino, né? Tudo, desde a minha última rádio, tudo eu registrei. Cheguei a fazer live, eu fiquei internada para poder operar, né? Fiz live durante a internação para conversar com todo mundo, para passar tranquilidade para todo mundo, né, que estava me acolhendo. Eu ouvi histórias e teve uma que me impactou de uma forma surreal. Eu nunca esqueci essa mensagem. Porque eu sempre saí assim, de lenço. Hoje eu adoro usar lenço. Faz parte do meu estilo hoje em dia, né? Mas na época eu odiava, porque o lenço, ele passa essa cara de... ela tá careca. Bem assim. Então passava isso. E eu lembro até hoje, eu fui pra feira nesse dia, tava de máscara. E eu parei a feira naquele dia. Porque eu tava de lenço e máscara. Num calor de quase 40 graus que tava fazendo, né? Todo mundo olhava pra mim na feira. Todo mundo olhava pra mim na feira. E as pessoas nem disfarçam, Não né? disfarce. Era aquele olhar de pena, de julgamento, de curiosidade. Eu entendo o olhar de curiosidade porque a gente, ser humano, é curioso, né? E aí, nesse dia, eu fiquei, assim, revoltada na feira. Não tava me sentindo confortável, sabe? Parecia que eu parecia que eu tava, assim, com uma melancia pendurada no pescoço que tava todo mundo olhando. Eu cheguei em casa, liguei a câmera, tirei o lenço. E falei, a partir de hoje eu vou mostrar a minha realidade. Eu estou exatamente assim. Eu já tava magra, minha sobrancelha já tava caindo, eu já tava careca. Uhum. Eu falei, a partir de hoje eu vou andar assim na rua, porque com peruca a pessoa me olha. Com lenço a pessoa me olha. Careca, ela vai me olhar também, então tanto pra faz. que eu Pelo vou me menos tá privar? calor Falei, a partir de e hoje eu não vou mostrar passar calor. Exatamente. Falei, vou mostrar a minha realidade. Se a pessoa quiser ficar com um olhar de pena, aí é um problema dela com ela. Porque eu tô bem resolvida comigo mesma. Já aceitei o meu diagnóstico. E aí, nisso, uma seguidora me mandou um áudio. E ela falou assim, ela mandou um áudio chorando. Gente, se eu me emocionar, me desculpem, mas Fica à não tem como. vontade. E aí ela me mandou um áudio falando bem assim, Aline, esse vídeo que você fez me tocou de uma forma surreal, porque tem 6 meses que eu não saio de casa. Por Desde vergonha. quando eu fiquei careca. Olha. E aí eu falei, como que você não consegue sair de casa? Como que você se priva por causa das outras pessoas que nem tá enfrentando o que você tá enfrentando? Eu falei, não, você vai sair, você vai expor o que você tá vivendo. Porque pra mim não é vergonha falar que eu tive câncer. Pra mim é um motivo de orgulho. Porque eu sobrevivi a tudo isso. E eu queria mostrar que eu iria sobreviver. E eu deixei bem claro, eu tenho câncer, mas o câncer nunca me teve. Nunca me teve. Ele nunca me controlou, ele nunca me limitou. Claro que tem as nossas limitações por conta da imunidade e tudo mais, mas eu sempre quis fazer o que eu queria fazer.